6 de março. Continue neste caminho ao meu lado, deleitando-se com a minha presença, mesmo na adversidade. Estou sempre à sua frente, assim como ao seu lado. Veja-me acenando, venha, siga-me. Aquele que segue adiante de você, abrindo o caminho, é o mesmo que permanece por perto e nunca solta sua mão. Não estou sujeito às limitações do tempo e do espaço. Estou em todos os lugares o tempo todo, trabalhando sem parar a seu favor. É por isso que o melhor que você tem a fazer é confiar em mim e viver ao meu lado. Vamos orar então. Pensei que eu tivesse acabado o áudio da minha mãe. Vamos orar então? Vamos nos conectar a essa força maior. Amado Deus, Mestre Jesus, os bons espíritos que nos acompanham, Mãe Maria, iniciamos mais uma reunião, um estudo do Evangelho com a permissão do nosso amado Mestre, nosso magnífico Deus, e pedindo mais uma vez que os nossos corações e mentes se abram para esse momento de reflexão, de estudo, de preenchimento de nossos corações. Que a nossa alma esteja aberta para essa aprendizagem, que possamos nos iluminar com essa força, essa energia maior que é o conhecimento do amor. Que possamos nos fortalecer na prática do bem, do discernimento, que as nossas almas, nossas mentes sejam preenchidas de tanta luz, que possamos levar essa luz, esse amor, praticar essa aprendizagem onde quer que estejamos. Que todos que estão na face da Terra, encarnados e desencarnados, possam se aproveitar dessa aprendizagem, desse amor. Pedimos por todos aqueles que necessitam de força, de saúde mental, física e espiritual. Senhor, nos fortaleça, que possamos preencher as nossas vidas com a sua luz magnífica. Esteja conosco hoje e sempre, assim seja. Que lindo! Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Levante o dedinho. Lívia! Bom, boa tarde para quem entrou depois. Vamos lá. É o capítulo 24, o primeiro item. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Capítulo 24, o primeiro item. Candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Vamos lá. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Lucas, capítulo 8, 16 e 17. Seus discípulos, aproximando-se, disseram: por que lhes falais por parábolas? E respondendo, lhes disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutareis em vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos se tornaram surdos, e eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam,
que seu coração não compreenda e que, estando convertidos, não os cure. São Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele explica dizendo a seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento, mas a vós eu vou-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratavam, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda estão desenvolvidas. Com isso, ainda, o verdadeiro sentido da máxima não se deve colocar a candeeira sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso, inconsideravelmente, revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Ocorre o mesmo com homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, juventude e idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto. Porque chegamos a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé. E é então que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, porque sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Bom, eu vou parar por aqui porque é longo. A luz, né, sob a candeia, né, candeia sobre o alqueire, né? Bom, esse texto, né, agora lendo esse texto, a gente já conhece, né, bem famoso, mas agora lendo ele, né, eu pensei muito em relação ao tempo, né? Que tudo tem seu tempo, né? Deus é tão perfeito que tudo tem o seu tempo. E foi até aqui o que ele falou, né? A gente tem a infância, né? Em que a gente sabe poucas coisas, né? Ainda está se adaptando, né? A nova encarnação aqui na Terra, né? Ainda está encaixando as coisas, vamos assim dizer. Aí a gente vem com a juventude, que é a fase mais das dúvidas, né? A fase que a personalidade está sendo mais formada, né? E a gente tem a fase adulta, que fecha tudo isso, né? Que a pessoa já é bem mais esclarecida de si mesma, vamos assim dizer, né? Já conhece seus gostos, sabe o que gosta, o que não gosta, já se conhece de certa forma melhor, né? E aqui a gente vê Jesus falando exatamente disso, né? De que tudo tem o seu tempo. Não adiantaria nada ele chegar naquela época, há mais de 2000 anos atrás, e falar coisas que a gente hoje, em 2021, ainda não compreende, entendeu? Então não adiantava ele chegar e falar das verdades, falar da vida espiritual de uma forma mais aberta, né? Enfim, dos mistérios, vamos assim dizer, né, dessa vida espiritual, né, que a gente até hoje tenta, né, entender. A gente entende mais do que naquela época, mas ainda estamos em processo de entendimento, né, com certeza. Então, não fazia sentido Jesus chegar com toda a sua sabedoria e simplesmente despejar tudo em cima da gente. A gente não ia compreender, ou o pior de tudo, né? A gente simplesmente não ligaria, falaria assim: esse homem é louco, olha o que ele está falando. E simplesmente essas coisas morreriam com o tempo, né? Então, ele justamente, né, na sua infinita sabedoria, ele passa esses ensinamentos, seus aprendizados por parábolas, né? Por exemplos do cotidiano daquela época, né? Ele fala muito sobre a semente,
sobre grão de mostarda, né? Sobre o pastor que vai cuidar de suas ovelhas. Então, a gente nota que são ensinamentos que cabem para aquela época, né? Para as pessoas entenderem mais, né? Então, é a mesma coisa que se chegasse hoje para a gente e desse um ensinamento, mais ou menos, né? Sobre, não sei, rede social, tecnologia, nós entenderíamos, porque essa é a nossa realidade nos dias de hoje. Então, Jesus, nessa sua sabedoria, ele passou esses ensinamentos que se perpetuam até os dias de hoje, porque a gente sabe, né, que são imortais, de forma que aquele povo daquela época entendesse, porque ainda éramos, vamos assim dizer, jovens, né, espiritualmente falando, ainda éramos crianças. Hoje a gente, vamos dizer que a gente está mais ou menos assim, na adolescência espiritual, né? E quando chegarmos na idade adulta, né, saberemos de mais coisas e muitas coisas ruins que fazemos com os outros e com a gente mesmo deixaremos de fazer, porque teremos mais entendimento e mais evolução. Então, para aquelas crianças ali que estavam ouvindo ele, crianças espiritualmente falando, né, ele se fez entender dessas formas mais fáceis, né, desses exemplos do cotidiano. Então, não é que Jesus... então Jesus ocultava as coisas. Não, não era que ele ocultava as coisas, mas ele sabia até que ponto ele podia ir nos ensinamentos em que se entendesse o mínimo possível, né, aquele povo. Foi o que eu falei, não adiantaria ele chegar com todo o conhecimento que a gente tem hoje, com o que Kardec nos trouxe no século XIX, né? Não adiantaria ele chegar com tudo aquilo que eles não iam entender, não iam compreender. Então, tudo tem o seu tempo, né? A gente sabe que lá atrás veio, né, Abraão começou a colocar a ideia de que seríamos um povo monoteísta, que só seguiríamos um Deus. Veio Moisés, trouxe os 10 mandamentos para colocar uma ordem naquele povo muito bárbaro. Vem Jesus ensinando para a gente um pouco da vida espiritual, um pouco desse amor, dessa caridade. E aí, anos e anos, séculos e séculos depois, vem Kardec abrindo as portas do mundo espiritual para a gente entender que isso é normal, vamos assim dizer, que não tem nada de místico nem misterioso no mundo espiritual, e sim é a continuação, né, o prosseguimento da vida, né, que temos aqui, só que em outro plano. Então, se a gente for perceber, tudo vai meio que se encaixando, né? E o conhecimento, ele está aí para todo mundo mesmo. Jesus não pegou um grupinho de meia dúzia de pessoas e só vocês vão entender tudo, o resto está proibido. Mas teve os discípulos. Ok, tivemos os discípulos, mas foram pessoas que seguiram ele e que ele transmitiu justamente esses ensinamentos como um preparo porque ele sabia que ele não ficaria aqui por muito tempo, ele ficou um pouco mais de 30 anos, sendo que ele só pregou nos últimos 2, 3 anos da vida dele, né? Não foram 30 anos ensinando, né, o povo, foram poucos anos. Então, ele sabia que o tempo dele aqui era curto. Então, o que ele fez? Ele transmitiu seus ensinamentos para esses discípulos para o cristianismo justamente não morrer, né? Para eles darem prosseguimento à sua obra, né? Da melhor forma possível. Então, ele transmitiu esses ensinamentos e falou, olha, agora é com vocês, né? Prossegue e eu vou estar do plano espiritual colaborando, né? Mas não vou estar mais aqui fisicamente. E foi isso que aconteceu. O cristianismo se propagou e, hoje em dia, né, estamos aí, cada vez mais, estudando sobre esse evangelho, né, tentando compreender o que ele quis dizer há tanto tempo atrás, com essa palavra tão viva, né? Por isso que a gente fala que a palavra de Jesus, né, é viva, né? Porque a gente pode ler hoje e pode ler daqui a 5.000 anos, e não sei, no ano 7.000, e a gente vai saber do que está se tratando, a gente vai encaixar perfeitamente com o nosso cotidiano. Então, é uma palavra viva, é uma palavra imortal.
E esse conhecimento, ele quis que se perpetuasse, e ele não, foi o que eu falei, não quis deixar que só um grupo pequeno e seleto tivesse todo esse conhecimento e o resto é o resto. Ninguém mais vai ter, só a gente. Não, ele quis justamente que o cristianismo se propagasse e que a gente cada vez mais estudasse sobre ele, entendesse sobre ele, para a gente começar a criar essa fé raciocinada que Kardec depois venha nos dizer, né, de forma tão brilhante, né, vem nos falar para termos uma fé raciocinada, para de fato estudarmos o Evangelho, entender o que está se passando ali. Então, quando ele vem falando da candeia sobre o alqueire, é justamente isso. Jesus veio falar: eu não vou trazer o conhecimento para esse mundo para esconder ele, eu vou trazer para estar aberto para todos. Agora, se você ainda não entende sobre esses conhecimentos, enfim, não tem problema. O tempo de cada um é diferente. E aí que eu pensei muito em tempo, né? Quando eu li essa passagem agora aqui para gente. Todo mundo tem um tempo. Eu posso entender melhor a passagem, o ensinamento, e um amigo meu não entender tão bem. Mas é o seu tempo, entendeu? Assim como eu não entendo, ele pode entender mais. Então, é como a nossa evolução. Aqui na Terra, todo mundo está mais ou menos evoluído de forma igual, vamos assim dizer, mais ou menos. Mas tem um pouquinho acima, tem um pouquinho abaixo, e é assim justamente que a gente se ajuda, né? Já pensou se só tivesse pessoas perfeitas aqui e tal, e uma meia dúzia um pouco abaixo, né? Olha a desigualdade. Então, a gente tem aqui nessa terra, estamos, vamos assim dizer, nesse mesmo barco, né? Para que um possa ajudar o outro, e cada um no seu tempo. Tem gente que simplesmente não quer esse conhecimento, não quer essa fé raciocinada, e está tudo bem, não tem problema. O momento dessa pessoa vai chegar. E eu não quero dizer isso que um dia a pessoa vai se converter ao espiritismo. Não estou falando disso. Eu estou falando que a vez dela vai chegar, a fé raciocinada dela vai chegar. Independente se isso for dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, enfim, do budismo, que seja. Mas vai ter um momento em que a mente dela vai se clarear para isso e ela vai entender melhor as coisas. Assim como a gente também está nesse processo, né? A gente aqui faz todo dia o Evangelho 6 horas. Por quê? Porque nós somos muito elevados e muito evoluídos? Não, porque a gente quer aprender, a gente quer entender as coisas, a gente quer se sentir bem, né? Lendo a palavra, enfim, a gente quer vibrar, né, o máximo possível positivo. Então, por isso que a gente está aqui, né? A gente quer acender essa luzinha para se propagar nos nossos lares, né? Então, quando Jesus quer falar disso, dessa luz, né, no alqueire, né, essa luz exposta, né, para todo mundo, é justamente disso, que está aí para todo mundo. O conhecimento, a fé, a sabedoria, está para todo mundo. Mas cada um vai receber o seu devido momento, entendeu? Cada um vai receber conforme sua evolução. E a gente não tem que apressar a evolução dos outros, nem tentar retardar a evolução dos outros. Cada um na sua luta, cada um na sua vida, entendeu? E cuidando, né? Sempre tentando ajudar o próximo com uma palavra. A gente sempre fala muito isso, e isso é muito necessário, ajudando com uma palavra, um carinho, uma mensagem. Se a pessoa quis receber aquilo, amém. A pessoa não quis, tudo bem, não estava no tempo dela. A gente não tem que ficar com raiva nem chateado com a pessoa. Cada um no seu tempo, cada um no seu processo e o seu progresso. Então, acho que era isso que eu queria falar. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Levante o dedinho. Ninguém? Nossa! Lívia foi falando, né? Muito bem, por sinal. E eu fui escrevendo algumas coisas assim.
os que têm olhos de ver, os que já conseguem saber a palavra de Deus e já conseguem perceber, porque muitos conhecem, mas poucos compreendem, né? Poucos não, muitos compreendem, eu espero. Os que têm olhos de ver devem auxiliar os outros, né, a perceber também. Mas, como a Lívia falou, sem imposição, a gente pode, né, através das palavras, auxiliar, mas principalmente através da vivência dessa verdade, né? Na verdade, são as leis de Deus, são imutáveis, né? Então, sempre a gente está batendo nessa tecla, né? A gente pode falar? Sim, mas a outra pessoa vai compreender melhor se a pessoa vê você fazendo no seu dia a dia. Aí ela vai conseguir espelhar. Eu estava fazendo até um curso agora, estava falando sobre neuroespelho, que a criança vê você fazendo, vai e te imita. É por aí, é o neuroespelho. Jesus é o nosso modelo, né? Nosso modelo, nosso guia. Ele não impedia nada. Ele falou, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Ele não impedia nada. Você vai seguir o seu caminho, o seu livre-arbítrio, você vai seguir. Ele sempre falava, tá perdoado, vai, não peques mais, mas vai, tá tudo bem. Ele não impedia nada. Mas ele também não escondia a verdade, né? Que é o texto, ele fala disso. Você não consegue esconder a verdade, você não consegue esconder as leis de Deus, as leis imutáveis, a lei do universo, a lei do amor. Você não consegue esconder a verdade, né? A verdade está lá. Tem gente que consegue compreender, todo mundo conhece. Tem gente que não consegue compreender ainda. Tem gente que não tem olhos de ver ainda, né? A gente tem que se esforçar sempre, né? É a palavra que a gente sempre está repetindo, o esforço. O verdadeiro espírita se conhece pelo esforço que ele faz de todo dia, se esforçar para dominar, para diminuir suas más inclinações, seus defeitos, né? Se esforçar a aprender as leis divinas, igual a gente está fazendo aqui no Evangelho. A gente está aprendendo as leis divinas, né? A gente percebe, a gente sente, a gente pensa, e um vai falando para o outro, aí às vezes um fala assim, não, porque isso me lembrou de tal experiência, e eu acho isso tão legal quando acontece no Evangelho, porque quando a gente traz o Evangelho do que está escrito ali na palavra, para o nosso dia a dia, porque como a Lívia falou, daqui a 5.000 anos a gente vai estar entendendo do mesmo jeito, a gente vai estar com mais bagagem, a palavra não vai morrer, é uma lei para sempre. As leis dos homens, elas vão se modificando. A lei de Deus, a lei da verdade, ela é imutável, ela é eterna. Então, a gente vai sentindo, vai pensando, vai vivendo de acordo com as leis de Deus, né? E aí, conforme a gente for acertando, cada vez mais, conforme a gente for acertando, a gente vai evoluindo com menos dor e sofrimento, né? Quanto mais a gente acerta, menos dor e sofrimento vai ter, porque a gente pode aprender tudo, pelo amor ou pela dor. A gente teima em aprender pela dor, né? Mas a gente pode aprender pelo amor. Deus é amor. Jesus veio, ele era amor, ele irradiava a luz, que a gente consiga, né, modelar Jesus, é o nosso modelo, que a gente consiga irradiar luz, irradiar amor na nossa vivência, no nosso dia a dia, todo dia, e que, né, eu tô falando, mas é para mim também, porque minha boca tá aqui pertinho do meu ouvido, que a gente viva, né, esse evangelho todo dia. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Levante seu dedinho. Márcia. Então, pois é, gente, eu cheguei atrasada porque eu estava lá tentando aplicar uma injeção na minha cachorra, que ela está doentinha, e ela estava fugindo. Foi uma luta, por isso que eu cheguei atrasada. Bom, em relação a esse tema, né, de não colocar a candeia embaixo do alqueire, eu estou também estudando a introdução do Evangelho. E é interessante que a gente fica refletindo que um estudo vai complementando e cada vez vai mais esclarecendo, né?
as coisas em relação a Deus. Eu vejo também desse ponto de vista que vocês falaram, né, que a Lívia falou, a Suzana falou muito bem, mas eu também vejo do ponto de vista da gente divulgar, porque a gente descobriu uma luz, mas não é divulgar como um chicote, usar o evangelho como um chicote. Como que eu vou dizer? É a gente colocar uma impressão na nossa voz, no nosso sentimento, uma vibração de amor, na hora que a gente for falar da moral do Cristo, não da moralidade, mas das leis morais do Cristo. Do que a palavra dele, né, do que o evangelho dele veio trazer, o que de bom e divulgar, porque é uma luz e ela não pode ficar escondida embaixo de uma mesa, embaixo de um móvel. Ela tem que iluminar não só a nós, que a gente está fazendo esse processo de iluminação interior, né? Nós estamos a caminho da luz, vamos dizer assim, né? Nós estamos no processo, mas somos imperfeitos, ok. E Jesus veio mostrar isso também, porque se não valesse da imperfeição dos apóstolos para divulgar, ele já viria com as pessoas, né, do mundo espiritual lá, todos evoluídos para desenvolver a propagação do evangelho, do cristianismo primitivo, né? Não, ele escolheu pessoas comuns, com qualidades, com defeitos, e ele viu em cada um uma semente, uma centelha divina, para poder realizar o quê? Justamente a divulgação do cristianismo, né? Então, acho que tudo que a gente aprende, a gente, de alguma forma, tem que também aprender a falar, a passar isso para as pessoas, né? As pessoas escutarem também as verdades de Deus, mas sem machucar, sem, vamos dizer assim, sem parecer que é uma lição de moral, vamos dizer assim, né? Nos colocar numa posição privilegiada, que não é isso, na realidade. Eu refleti dessa maneira, porque a gente tem que fazer esse exercício, né? É isso. Muito bem. Eu acho que a gente já pode ir caminhando para o final, né? Para a nossa prece final. Alguém gostaria de fazer a nossa prece final? Eu vou bem pedir para a Luciana. Luciana, faz a prece final aí. Está muito quietinha. Tá bom. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer por esse estudo de hoje, por essa mensagem passada, para que todos nós, cada um de nós carrega, sim, uma sabedoria que já trazemos de outros tempos e que a gente possa propagar ela, que a gente possa dar vazão aos nossos conhecimentos e buscar sempre conhecer mais. Obrigada, Jesus, por estar presente em nossos lares. É uma honra recebê-lo. Obrigada à espiritualidade divina, de luz, que nos intui e nos ajuda tanto. Pedimos que toda essa luz sejam colocadas nas nossas águas, que sejam fluidificadas, que sejam energizadas, essa fonte viva de amor, de paz, de equilíbrio, e que possamos ser beneficiados em todos os nossos campos emocionais, mentais, físicos e espirituais, que eles possam receber essa bênção. Oramos por aqueles também que não estiveram aqui hoje, que sejam abençoados em seus lares, em suas famílias, e que todo o planeta, todos os seres se beneficiem dessa hora tão linda, tão cheia de luz, que ajudamos aqui a propagar. Que possamos sentir esse evangelho, sentir nos nossos corações, nas nossas almas, e fazer dele um caminho a seguir. Louvado seja o teu nome para todos sempre, Mestre. Amém. Que coisa linda. Vamos tirar nossa foto, hein?
Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Gente, um beijo. Excelente sábado. Sabadão. Beijo!